Oi, pessoal, tudo bom? Entrando aqui, vou chamar a Marina para participar da nossa live. A Marina está aparecendo aqui. Convidar a Marina. Hoje a gente vai falar do assunto bem interessante, sempre sobre finanças. Oi, Marina. Oi, tudo bem? Deixa eu ver essa minha luz aqui. Vou ver teu abaixo. E aí? Você tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Então tá bom. Então, Marina, vamos lá. Show. Vamos lá. Se Bom, eu sou Marina Ruiz, estou à frente da Mister Finance. A gente está no mercado faz 2 anos e trabalhamos com foco total em planejamento financeiro, que é um pouquinho diferente de gestão financeira, né? A gerência financeira, ela olha mais para uma parte operacional do financeiro, contas a pagar, contas a receber, e a gente tem um foco muito grande no planejamento. Então, em planejar metas, indicadores, entra um pouco de preço também, a gente olhar as margens, entender o resultado, enfim. Então, a gente foca muito nisso. A gente tem um trabalho grande com startups, no sentido de eles terem algumas peculiaridades a mais, né? Então, a gente também entra com as startups para poder ajudar essas empresas a se estruturarem, já que existe uma perspectiva de crescimento rápido. E também tem a questão do investidor, né? Então, toda startup quer receber um aporte, quer ter o dinheiro, e a questão é como lidar com esse dinheiro que está entrando, como prestar conta com esse investidor, né? Qual é o investidor que quer uma prestação de contas, qual é o investidor que não quer, existe isso também. Então, a gente faz esse trabalho hoje com os nossos clientes. muito bom. Para você que é novo, eu sou Rosiane. Eu acho que não é. Meu. Eu falo. Vamos ajeitar aqui. Deixa eu colocar um fone que talvez ajude, né? Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só um minutinho. Aí você me fala se vai ficar bom. Melhorou? Bom, bora lá. Ó, melhorou. Não tá mais sendo. Melhorou? Então tá bom. Aí eu acho que era o fone. Então, eu sou Rosiane Pegado, planejadora financeira. Eu trabalho especificamente na mesma linha que a Marina, mas eu sou pessoal, né? E junto a gente consegue analisar e entender muito bem o comportamento, a análise financeira, quando você quer ter uma startup, mas você precisa analisar o seu financeiro antes. Muita gente, quando vai abrir um negócio, tenta na sobrevivência. Eu preciso de dinheiro. Nenhum negócio dá dinheiro do dia para a noite. Nenhum negócio você não vai ter que injetar dinheiro, sabe? Tem gente que diz, eu não quero colocar nada. Só que você ter que usar seu celular, seu computador e sua internet, você já está colocando alguma coisa no jogo. E as pessoas não querem metrificar isso. Então, o planejamento financeiro, ele vai fazer você olhar, analisar o que você já fez e projetar para frente o que você quer fazer e como você vai fazer. Então, hoje a gente está aqui para dar dicas, né? E orientar as pessoas, porque muita gente quer ter uma startup e quer virar um unicórnio. Parece que vai ser... Da noite pro dia, né? E não tem problema você querer ser um unicórnio. Oi, tudo bom, Gisele? É comum, não tem nada de errado. O problema são os passos que você deve dar nessa direção. Porque as pessoas começam a só olhar o topo e esquece que a jornada tem vários passos. E se você der um errado, pronto. Muita coisa Pode mudar tudo. está prejudicado no seu planejamento. Então, a Marina, ela é especialista nessa área e ela vai dar umas dicas, já que se você quer montar uma startup, primeiro vamos entender o que é uma startup, né, Marina? Sim. Porque é o básico. Eu vejo muita coisa de moda, né? As pessoas vão muito pela moda. Tá dando dinheiro, eu vou fazer. Muitas vezes a pessoa nem
sabe o que é uma startup, nem sabe o que é necessário para ser, e ela quer ser isso, só porque todo mundo está falando sobre esse tema e ela acha que está dando dinheiro, né? Então, É, não, esse é um ótimo ponto. Primeira coisa, ninguém é obrigado a ser startup, esse é o primeiro ponto. Startup não quer dizer que é melhor, também não é pior. É só um jeito de ser, né? Então depende muito do seu modelo. O que que é uma startup? A startup, ela tem um produto que é replicável. Você consegue vender exatamente a mesma coisa para um monte de cliente, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Então, esse é o primeiro conceito, tá? Você precisa ter um produto e ele é 100% padronizado, replicável. E também tem a questão da escalabilidade. O seu produto, você tem que conseguir vender ele numa escala muito grande. Isso é uma startup, né? E aí, a startup, para ela conseguir fazer isso, geralmente tem a tecnologia por trás, né? Então é daí que vem muito essa junção de startup com um modelo tecnológico, né? Um produto digital, né? Porque e isso dá muita força para a empresa ter um produto padronizável, né? De que você consegue replicar ele e que você consegue escalar, vender para o mundo inteiro. Então, se você tem um produto com essas características, você está dentro do que a gente chama de startup. Mas isso não quer dizer que é melhor e nem pior, né? Não quer dizer que você vai ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro. Com certeza tem empresas que não são, com certeza. Então, não adianta também você ter uma startup, ter essas características, se você não tem amor pelo que você faz, se você não acredita no teu produto, só para poder estar dentro da modinha. Não, acho que a primeira coisa é a gente fazer o que a gente sabe, o que a gente gosta, o que a gente sabe que vai agregar valor para o nosso cliente, alguma coisa assim, tem que resolver sim dor de cliente, mas jamais fazer algo só para você ser uma startup, né? Então, essa é a grande diferença. O mercado tradicional, ele já atinge um público bem mais nichado. Então, vamos pegar um exemplo de um restaurante na cidade de Campinas. A tendência é que esse restaurante consiga atender somente Campinas. Então, só aí já perde o conceito de startup. Por quê? Não é escalável, você não consegue vender para o mundo inteiro, né? E isso também, de novo, não quer dizer que é melhor ou pior. É só um jeito de ser. é um modelo de negócio. É um modelo de negócio. Ponto que eu sempre deixo muito claro para qualquer negócio, seja startup, negócio convencional, negócio local, negócio internacional, é você fazer o seu planejamento pessoal. Você precisa entender e saber quanto é o seu custo de vida para poder montar um negócio e entender quanto é que você vai precisar ter de salário para esse negócio, para essa startup. Então, muitas vezes as pessoas abrem um negócio naquele desespero que elas precisam de renda. Tudo até aí está normal. Mas o problema é que quando o seu pessoal não está organizado, quando o seu planejamento financeiro não existe, a chance do seu negócio, seja qualquer tipo, dar errado, é muito grande. Porque você vai levar essa bagunça lá para o seu negócio. E um negócio desorganizado financeiramente, tipo, as finanças faz parte do negócio e, principalmente, é o coração. Se esse coração não bater, o seu negócio já era, entendeu? Você começa a pedir empréstimo para tentar salvar, né? E muitas vezes você está pedindo empréstimo para pagar um empréstimo que você não conseguiu porque a empresa não girou por um simples fato. Você não fez o seu planejamento, o seu dever de casa, saber quanto é o seu custo de vida, saber se você tem como reduzir mais, né? E saber quanto tempo, se você tem um saldo, quanto tempo você consegue se manter sem tirar o dinheiro do negócio. O negócio fatura, você vai lá e investe nele de novo, para que ele consiga viver sozinho. E esse é um grande erro. Então, quer começar um negócio? Seja de qualquer tipo, comece pelo planejamento financeiro pessoal. Antes de você ir para o negócio, você precisa saber todos os seus gastos, seus custos, o que você precisa, o que pode reduzir, o que não pode. E aí, a gente vai com a Marina. Porque agora, Marina, você fez o dever de casa, né? Já entendeu tudo. E aí,
quais são os primeiros passos, Marina, para se criar, né, um negócio na linha das startups ali, pensando como começar certo, né? Porque ninguém começa grandão assim. A gente tem essa impressão, né? Ah, o Nubank tá gigante. Não, gente, eles já estão, ó. Há muito tempo na luta. Então, esse é o grande erro, a gente querer também começar maior do que a nossa perninha, né? Então, Marina, quais são as suas orientações para começar? Eu vou pegar o seu gancho, né, do planejamento financeiro pessoal, porque realmente, gente, tem que ter, porque vida de empreendedor não é fácil, né? Primeiro que o resultado ali demora, nada é no curto prazo, e isso não é um mérito ou desmérito de ninguém, isso é uma realidade para todo mundo, é uma realidade do mercado, né? Então, quando a gente fala em planejamento pessoal, financeiro pessoal, ele é importante no sentido de você entender quanto tempo você aguenta ficar sem receber salário, tá? Porque não vamos nos iludir. O primeiro planejamento dentro da empresa é exatamente você entender todos os custos e despesas que você vai ter, inclusive o teu prolabore, que é o teu salário, né? E entender, a partir do momento que você sabe essa estrutura de custos e despesas, você vai chegar à conclusão de quanto você tem que faturar, o seu faturamento ideal. Mas até que você atinja esse faturamento ideal, vai um tempo. Então, somente quando você atingir esse faturamento ideal, que você vai conseguir pagar todas as contas da empresa, mais o seu prolabore. Antes disso, você não vai receber prolabore, muito pelo contrário, a tendência é você ter que colocar. Então, aqui no início, o que você tem que entender? Quanto é que você tem que colocar de dinheiro nesse início de jornada? Quando eu falo início, não é 1, 2 meses. Pode ser 1 ano, de repente 2 anos. E não está fora da realidade, tá? Então a questão é, quanto é que eu preciso colocar de dinheiro dentro do negócio, né? Aí a gente depois vai falar um pouquinho, pode ser dinheiro próprio, pode ser de investidor, pode ser de banco, né? No caso da startup, fala-se muito em investidor. Mas até você conquistar um investidor, alguém vai ter que sustentar a empresa. Então, se é 6 meses, se é 1 ano, até você conseguir passar pela primeira rodada de investimento, quanto que é? Você tem condições de colocar esse dinheiro ali dentro? E outra, aí casa com o planejamento pessoal. Porque vamos supor que você vai ter que colocar 100 mil reais nos primeiros 12 meses, tá? Opa, eu tenho dinheiro. Mas se eu pegar esses 100 mil reais, claro que você não vai colocar tudo de uma vez, você vai aportando mês a mês, conforme você vai tendo os pagamentos, né? Sobra dinheiro para minha vida? Sobra dinheiro para minha família? E esse é o pensamento, é o planejamento financeiro que a gente traz no início, tá? Então, repetindo, né, só para resumir, é entender custos e despesas da empresa, qual que é o faturamento ideal e quanto tempo você se planeja para chegar nesse faturamento ideal, tá? Em algum momento vai entrar o investidor, provavelmente dali 1 ano. Então, nesses primeiros 12 meses, quanto é que eu vou ter que colocar de aporte? É 100 mil? É 100 mil, ok. Tenho 100 mil? Tenho. Mas se eu colocar esses 100 mil, vou conseguir sustentar a minha família? Eu tenho dinheiro para manter a minha família? Esse é o início de tudo. Porque se a gente não faz isso, aí eu acho que a Rosiele vai poder até falar melhor no lado pessoal, começa a virar uma bagunça e aí começa a ver dentro da empresa, é muito comum o empreendedor começar a usar o cartão da empresa para pagar as contas pessoais e aí você não consegue mais fazer controle de nada. Você não consegue mais olhar de fato os resultados da empresa, você não sabe exatamente quanto que o empreendedor está gastando com a vida pessoal, né? E aí fica tudo cego. Dali um tempo, o empreendedor já está com aquela sensação de cegueira, de miopia, não sabe o que está acontecendo. E aí entra a gente, né, para poder organizar isso e colocar óculos. Eu falo, vamos levar os óculos para os nossos clientes, tá? Então, gente, olhem para isso com cuidado, separem as coisas, essa é outra coisa, separe a sua vida pessoal da empresa. Isso serve para startup, isso serve para quem for. Porque a gente tem que entender que a empresa, ela não é nós. Ela não é nós, ela é um outro ser. Você faz parte dela, você assim, você é o sangue dela.
mas ela não é você. Então, isso é uma outra coisa de extrema importância. Não misture. E se você se planejar antes, a tendência é você conseguir não misturar, porque você vai entender aonde é que estão as coisas, sabe? Você já vai para um caminho que você estava esperando, por mais difícil que ele seja, mas aquilo já estava meio que nos seus planos, você já estava esperando por aquilo, né, Rose? Então, isso é a principal dica. Parece até meio clichê, mas é incrível porque acontece assim muito, né? O Dani falou, ó, mistura tudo e depois se perde. Isso acontece, as pessoas, como a Marina está falando. Eu já sei que tem que fazer o planejamento financeiro. Uma coisa é você saber, outra coisa é você fazer. Né? A teoria é bem diferente da prática. Então, quando você faz um planejamento financeiro pessoal, você sabe todo o seu orçamento, tudo, quanto tempo você consegue se manter se aquela empresa não faturar. Quando você vai para o planejamento da empresa, você vai ver que em um determinado momento você pode precisar do seu dinheiro pessoal. Mas aí a gente tem que analisar. E se eu não tiver um retorno no tempo que eu preciso? Será que é o momento agora? Então é a hora de você racionalizar a decisão. Dizer assim, é melhor eu esperar passar esse início da empresa um pouco mais para frente para que eu não corra risco em ter que colocar o meu dinheiro da minha reserva pessoal no negócio e esse negócio não vingue e aí eu fico aqui, aí daí começa a tentar resolver os problemas na hora do incêndio, né? E aí já não é. Com o planejamento financeiro pessoal e o jurídico, empresarial, você vai poder alinhar para tomar as melhores decisões, né? Você está enxergando ali ainda no papel, você ainda não executou. Né? O grande problema é, eu vou fazendo, depois eu vejo. Né? O brasileiro tem muito isso. Eu vou fazendo, depois eu vejo como eu resolvo. Aí começa a pegar empréstimo. E quando você vai pegar um empréstimo no desespero, você não analisa a taxa de juros. Né? E os gerentes também veem isso em você. Estou precisando de mim, então eu vou colocar qualquer taxa aqui, né? E aí ele joga uma taxa, porque também ele vê o seu desespero, e aí eu vou correr um risco aqui com esse rapaz, então eu vou jogar um juros maior para tentar recuperar o capital que ele vai levar meu. Né? Então, tudo vai contra você na hora que você está tentando apagar um incêndio. Né? Ninguém é que é mal, é você que não olhou de fato para o seu negócio, para a sua vida, e entendeu em que momento você pode iniciar aquilo. Né? Porque todo mundo, eu quero ser empresário, né? Não tem glamour. Acha que é vida de rei, né? Não é tão assim, na verdade. Eu vou ganhar, não quero mais ser chefe. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Se essa é a justificativa para você ter uma empresa, você está começando errado. Não quero ter chefe, não quero bater ponto, não quero ganhar pouco. Não é? Para montar um negócio, você já está começando errado, porque você vai ter chefe, porque o seu cliente é o seu chefe. Né? Você vai ter que trabalhar muito mais do que 8 horas por dia. Né? É verdade. No começo, tipo, quem é assalariado, no final do mês ele tem aquele salário e você nem isso vai poder ter. Né? Não vai então, ter. Isso são mitos que colocaram na sua cabeça. Se você fala isso é porque realmente você nunca empreendeu, você nunca geriu uma empresa. Porque esses mitos aí, eles não funcionam quando você vai com essa teoria. Você tem que entender o seu propósito e qual é o valor que você quer agregar na sociedade com o seu negócio. Esse é o ponto de partida. Né? Você ter uma liberdade financeira, isso são consequências do seu propósito. Né? Então, a gente tem que começar a ter muita clareza. Infelizmente, o brasileiro tem isso de querer ganhar dinheiro rápido e fácil. Por isso não é assim. Né? Pode prestar atenção, cara, uma filha enorme. Por quê? Porque ele acha que ele vai ganhar aquele dinheiro fácil. E tudo que é bem fácil, vai fácil. Né? Se você não sabe, por exemplo, você pode até receber uma empresa pronta, uma startup toda alinhada ali. Só que se você não souber gerir ela, os próximos passos vão ser difíceis, porque você não sabe como fazer. Você pegou algo pronto, só que você não estava pronto para gerir. Né? Então, a gente vai para esse segundo passo aí. A gente fez o planejamento, agora é se preparar,
Porque existe uma coisa que se chama emocional. E nesse jogo, você tem que ter um bom emocional. Porque, de repente, você começa a ver sua conta bancária descendo, né? Porque tá só saindo dinheiro. E se você não tiver emocional para isso, para entender que você tá na jornada, você tá no processo, você pode começar o medo a dominar você. E quando o medo domina, né, ou a euforia, as decisões são irracionais. Você já não sabe mais o que você está fazendo. E aí você começa a querer um investidor de uma hora para outra, quando o seu negócio ainda não está preparado para receber ele, né? E aí até pegando esse gancho do investidor, né, para startups, realmente você tem que estar preparado para participar da primeira rodada, né? Então você já tem que ter um modelo de negócio muito bem definido, porque o tipo de análise que o investidor faz é diferente de uma análise de crédito que o banco faz quando ele vai emprestar um capital de giro para vocês. São análises completamente diferentes, porque o investidor, ele quer saber do seu negócio, ele quer entender o que você faz, qual é o propósito, ele quer entender o quanto aquele negócio realmente pode crescer, o quanto que aquele negócio pode trazer de retorno. Tudo isso é financeiro, é lógico que tem áreas de vendas envolvido, mas no final cai no planejamento financeiro e ele vai querer ver isso, né? E aí casa com tudo que você falou, que o empreendedor ele tem que estar preparado para essa jornada, não é rápido você conseguir um investidor, né? E o investidor ele vai ser extremamente criterioso com esse planejamento financeiro e ele tem experiência. O investidor, ele olha para um relatório financeiro, para uma projeção financeira, ele já sabe se aquilo faz sentido ou não. Então também não adianta viajar na maionese, né? Porque aqui, pessoal, tem gente que dá umas viajadas, do tipo, vou crescer 500% em 6 meses. Tipo, o negócio nem começou, muitas vezes a gente não tem nem a maturidade do mercado, sabe? O investidor, ele sabe. Então, quando a gente fala de planejamento financeiro para startup, esse planejamento inicial, ele é muito importante, porque uma das bases de análise do investidor é exatamente essa projeção financeira, né? E tem que estar casado, voltando, tem que estar casado com a sua realidade financeira, para ver se você vai aguentar aquilo, né? E se você coloca alguma coisa, um cenário extremamente otimista, você está se enganando, não só enganando no bom sentido, tá, gente? O investidor, mas principalmente você, porque de repente você está achando que dali 6 meses, no curto prazo, você já vai estar recebendo Prolabore, já vai estar tudo lindo, vai estar fazendo um monte de viagens por ano, e na prática não vai ser bem assim. Então, quando a gente vai construir essas projeções, é muito importante que você tenha alguns cenários, né? A gente sempre trabalha com o cenário pessimista, o realista e o otimista, né? E geralmente a gente apresenta o realista para o investidor e ele sabe que aquilo pode ser realista ou não. E ser fiel àquilo, sabe? Ser fiel àquilo, seguir aquilo que nem a Rose colocou, colocar em prática, tá consciente, tá ciente, enfim. E dessa forma a gente tende a conquistar mais o nosso investidor e a se respeitar também, isso é muito importante dentro do planejamento financeiro, né? E não criar isso é um ponto importante em termos de emoção, criar uma expectativa real, porque qualquer expectativa que não seja real, ela não vai se realizar, ou seja, você vai se frustrar. E o planejamento financeiro, quando bem feito, a gente consegue calibrar e equilibrar essas expectativas de tal forma que ela de fato se concretize, né? E isso também impacta no sucesso com o investidor. Então, o investidor, ele vai olhar a consistência do teu planejamento financeiro, do seu crescimento. A gente fala muito em valuation, né? Quando a gente vai para o investidor, então, o quanto que no futuro a sua empresa pode valer. E uma vez que você consegue esse investimento, você tem que seguir, você apresentou aquilo, você vendeu aquilo, isso é outra coisa também. E às vezes você cria um planejamento financeiro tão fora da casa que você não consegue colocar ele em prática, sabe? Você não consegue seguir com ele.
a gente vai falar uma coisa assim, um ponto que é importante, né? Quando você pega dinheiro num crédito pessoal, né, para o seu negócio, você não pode pagar dívidas, né? Você tem que colocar no negócio daqui para frente. O que você fez de errado, o banco não quer saber. Mas o banco, ele não é o seu sócio. Ele apenas te Exato. empresta. Se você não devolver, ou você vai pagar muitos juros, ou se você pegar nos juros baixos, você colocou um carro, uma casa, alguma coisa você vai perder se você não devolver esse dinheiro ao banco. O banco não vai perder esse dinheiro, né? Mas esse é o ponto. Outra coisa é um investidor, né? Porque as pessoas só estão olhando o dinheiro, elas não estão olhando a consequência. Não é que é ruim. O investidor vai alavancar o seu negócio, só que ele vai virar o seu sócio. Ele não vai colocar o dinheiro dele e deixar você fazer o que você quiser. Depende, tem investidor que não, ó, você toca aí, mas ele tem uma parte da empresa. E isso você tem que tomar cuidado. Porque tem muita gente que não quer, ele quer ser o único dono. Mas isso não vai acontecer se o investidor entrar. Porque o investidor, ele está colocando o capital dele. E uma coisa importante, o capital que ele está colocando não é para você, é na sua empresa. Não é porque ele gostou de você, é porque ele viu potência, uma possibilidade desse negócio alavancar, então ele vai colocar o capital dele. E muita gente acha que, eu vou pegar 100 mil, aí 10 mil eu vou fazer uma viagem, eu vou pagar aquelas contas. Gente, pô, viaja. Com o dinheiro do investidor. Então, quando você sabe as regras do jogo, você joga ele melhor, né? Então, a Marina vai explicar que você deve se atentar antes de querer pedir dinheiro para o investidor. Antes de colocar um investidor dentro da sua startup. Porque isso pode, né, até criar uma situação depois, porque você promete muitas coisas para o investidor e quando ele vai colocar as cobranças dele, aí você fica chateado, você fica irritado, você não gosta porque parece que ele está mandando no seu negócio. Só que é o dinheiro dele que está lá. Então, Marina... Não, eu ia até falar isso. Primeira coisa, se coloque no lugar do investidor. Pensa que é você que está pegando um dinheiro lá que você demorou para conquistar e aí você vai colocar numa empresa porque você acreditou na empresa. Sim, o sócio faz muita diferença. Às vezes você tem uma empresa maravilhosa, mas você não confiou tanto no sócio. Então talvez o investidor não vai colocar. Mas o dinheiro é para a empresa. Então esse é o primeiro ponto, tá? A gente não pode confundir, acontece muito mesmo do empreendedor achar que aquele dinheiro tem que ir para o bolso dele. Opa, quem tem que crescer é a empresa. Então sempre tenha a empatia. Se coloque no lugar do investidor e pense, se eu colocar esse dinheiro aqui, se eu estou colocando ele aqui, é porque eu acreditei num projeto, eu acreditei em uma projeção financeira que a mim foi apresentada. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, uma vez que você colocou aquilo ali, você acreditou naquele projeto, você quer que aquele projeto dê certo, certo? Então, e uma das coisas é exatamente, não vou trazer o dinheiro pro empreendedor. O empreendedor depois ele vai ganhar com o lucro da empresa, mas não com o dinheiro aportado para o investidor. Esse é o primeiro ponto, e isso é muito importante para o investidor. O empreendedor deixar isso claro para o investidor, tipo, eu quero dinheiro para a minha empresa, tá? Segundo ponto, você apresentou essa projeção para o investidor, ele vai querer algum tipo de prestação de contas, tá? Depende um pouquinho de investidor para investidor, mas você vai ter que prestar contas para ele, como a Rose falou. Ele é teu sócio, ele não é um sócio operacional que vai colocar a mão na massa, mas ele colocou dinheiro ali, ele colocou dinheiro para aquela empresa crescer e trazer retorno para ele. Fato. Então, gente, o planejamento financeiro é importante nesse aspecto de ser realista, porque você está vendendo ele, você está vendendo aquela projeção, e para um investidor, como ele se torna dono também da empresa, um dono financeiro da empresa, ele vai querer o retorno daquilo, ele vai querer prestação de contas daquilo. Isso vocês têm que estar muito cientes, não é só conseguir o dinheiro, tchau. Não existe mais aquele cara, não. Ele não é assim. Então, essa é uma diferença, por exemplo, de pegar dinheiro no banco. O banco ele só vai querer que você pague a parcela. O investidor não existe parcela. Mas em algum momento a empresa cresceu, gerou lucro, você vai ter que dividir lucro, que é o que a gente chama de equity, né?
Então, essa é uma das grandes diferenças, tá? Então, esse comprometimento do empreendedor com o planejamento que ele está fazendo, com o que ele está vendendo para o investidor, depois essa prestação de contas, ou seja, um acompanhamento, né, de tudo que está acontecendo na empresa, é muito essencial. E aí, o que eu falo para vocês é o seguinte, quando vocês sentarem na frente de um investidor, vocês forem fazer o famoso pitch, né, cuidado para não queimar cartucho. Porque quando você vai fazer uma apresentação para o investidor, se por um acaso você dá umas viajadas ali, não ficou legal, o pitch não está consistente, você está queimando cartucho, sabe? É muito difícil você voltar para aquele investidor. Então existe uma preparação, é uma preparação do todo, do negócio, do financeiro, das vendas, marketing. Você tem que preparar tudo, você tem que ir muito maduro, porque senão você queima cartucho. E é passar segurança para o investidor, né? Aí entra a pessoa, o founder, né? Que é o que a gente chama. Então, e a gente vai estar mais seguro quanto mais clara estiver a ideia do que a gente faz, do que a gente vende, quem é o nosso público, quem é a nossa persona, e mais claro tiver a questão da projeção financeira, né? Você saber onde é que você vai colocar o dinheiro, do tipo, não adianta você chegar para o investidor e falar, eu quero 500 mil reais. Ah, legal, mas você quer 500 mil reais para quê? Eu vou colocar uma parte ali no marketing, aí uma parte a gente vai investir em desenvolvimento. Tipo, explique melhor. Então, isso tem que estar muito claro, isso é planejamento financeiro. Então, eu quero 500 mil reais, eu quero. Mais tantos por cento eu vou usar no marketing, porque eu vou fazer essa estratégia e essa estratégia. Quando eu atingir essa quantidade de vendas, eu vou precisar contratar mais gente, que vai custar X, Y, Z, né? Conseguir isso daqui, eu estou liberando as minhas versões da minha plataforma, do meu desenvolvimento, que custa 1, 2, 3. Isso é passar segurança, isso é planejamento financeiro, e essa é a diferença de uma startup, porque a startup ela busca, né, esse investidor, e esse investidor cobra esse tipo de explicação. E isso vai ser sempre. Quando você for prestar conta, a gente falou no momento que eu vou vender para conseguir o aporte, mas depois quando você for prestar contas, você vai ter que falar para o investidor, olha, eu tinha falado que eu ia investir tantos por cento nessa estratégia de marketing. Quando você for prestar contas, você investiu? Qual é o retorno disso? Aí vem tal CAC, LTV, vem um monte de indicador, né, de startup, você vai ter que prestar conta. Por isso que o teu planejamento ele tem que ser muito conciso. E alinhado, né? É uma coisa que, assim, a pessoa pode falar o que quiser ali no pitch, mas os números, a matemática é exata. Então, não adianta falar, eu acho, e nem falar em faturamento, porque ele vai perguntar quanto você já colocou no negócio. Então, às vezes, a pessoa quer mostrar uma coisa mais robusta, maior, e ela fala só no faturamento. Aí, às vezes, ela fala, eu faturei 80 mil, mas a pessoa já colocou 100 mil. Né? Então, assim, ela está no negativo. Mas do jeito que ela está falando, parece que ela está no positivo, né? Na hora do pitch ali. E a pessoa vai confrontar. Então, tem essas informações. Não se preocupe, eu vejo muito também que se prega, tem que fazer pitch, 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 pitch. Não, se você está fazendo pitch a toda hora, você está meio que desesperado. Você nem preparou ainda, né? A sua ideia, o seu projeto. Faça pitch para a pessoa que você quer que seja o investidor do seu negócio. Esse é o primeiro ponto. Não fica, eu quero o dinheiro de qualquer pessoa, porque lembra que você vai ter um sócio? Se você não gosta muito da linha daquela pessoa, de como aquela pessoa vai fazer as cobranças, você tem que prestar atenção no que você está fazendo ali com aquela pessoa. Então, assim, às vezes, vou pedir para qualquer um, eu aceito qualquer um. Parece fácil nessa hora, só que depois as coisas viram. Então, assim, você tem que ter empatia com essa pessoa e a pessoa também tem que ter com você. Então, mostre os números reais, né? Não fique floreando. É isso, você está no negativo, por que você está no negativo? Ele vai analisar e vai até poder te ajudar aonde ele pode mudar esse cenário. Porque ele tem experiência, ele é um investidor nisso.
né? Ele já sabe. E também, se você tem um negócio que você quer uma pessoa que vá lhe ajudar, escolha a pessoa que seja desse negócio, dessa mesma área, né? Não adianta escolher uma pessoa que só vai botar o dinheiro e aí você vai começar a trabalhar sozinho. Às vezes as pessoas precisam de operacional, de pessoas ali orientando. E aí, quando elas pegam, elas vão receber só o dinheiro. Então, você entendendo o que está dentro do investimento, se é a orientação do investidor, se é uma ajuda, né, em equipe que ele tenha, ou uma mentoria de uma outra pessoa que é do grupo dele, tudo isso você tem que saber como está dentro desse investimento, desse pacote aí, né? Você não vai embolsar esse dinheiro. Se você está com a sua conta de luz, água, qualquer coisa atrasada, você esqueça, porque você não vai pegar esse dinheiro para você. Esse dinheiro para gerir e rodar o seu negócio, né? Um outro ponto é se você não conseguir, aí eu quero que a Marina explique, né? Se você não conseguir, você começar a reconhecer que aquilo que você planejou, que aquilo que você falou no seu pitch, não vai virar. Mas você já pegou o dinheiro. E aí, Marina? Primeiro ponto, os investidores, eles sabem que no início a empresa roda no negativo. Isso também é um fato, eles sabem, eles compreendem, e é inclusive o que eles querem. Por quê? Porque ele colocou um dinheiro, né, para você realmente aumentar essa estrutura de custos e despesas para que dê força para o seu negócio crescer, e ele sabe que por um momento você vai mais pagar conta do que receber pela venda. Isso significa um cenário negativo e ele está completamente ciente disso. Esse é um primeiro ponto. Se por um acaso aquele planejamento que você fez ele não está completamente acontecendo da forma como você gostaria, gente, isso também não é nenhum absurdo. Eu acho que o que tem que acontecer é transparência. É daí que vem a prestação de contas. A partir do momento que você mantém uma comunicação transparente com o teu investidor e você justifica o porquê não deu certo, dentro de planejamento a gente chama isso de reflexão, o investidor ele vai entender e a tendência dele é inclusive te ajudar. Então vamos supor, você tinha uma meta de em 12 meses você faturar 700 mil reais em 12 meses. Você atingiu 50% disso. Se você mostra para ele que você lembra que a meta era de 700 mil, que você acompanhou e que você viu que, na verdade, você atingiu 50% disso, e você consegue justificar o porquê que você atingiu 50%, ele vai ganhar ainda mais segurança em você, ainda mais confiança. Por quê? Porque ele está vendo que você tem o controle nas suas mãos. Ele está vendo que você sabe o porquê que aquilo não aconteceu e você já está levando uma nova sugestão de rota. Isso é muito importante. Isso faz a diferença. E geralmente o que a gente tem não é isso. É desespero, tipo, nossa, tá horrível, não atingi, não tenho a menor ideia do que aconteceu, não sei o porquê, e agora o que eu faço? Tô desesperado, vou no banco, vou pedir mais dinheiro, aí é o que a Rose falou lá no início. Aí você toma dinheiro a qualquer custo, a qualquer preço, aí você começa a fazer uma bola gigante de confusão e pronto, aí a gente começa a cair. Então, não tem problema, isso é uma outra coisa que a gente empreendedor, né, a gente precisa entender. A gente monta um planejamento, não significa que aquilo vai acontecer, no geral não acontece, tipo, é uma projeção. Porém, você tem um caminho, e quando você vê que aquele caminho ele não está saindo exatamente como previsto, você já vai começar a fazer correção, entendeu? Para conseguir atingir aquele objetivo. Então, você tem um objetivo lá na frente. Você traçou um caminho. Aí você começou a trilhar aquele caminho. Putz, não está dando certo. Aí você começa a fazer readaptações para conseguir atingir aquele objetivo. E essa clareza com o investidor, ele vai entender e ele vai gostar. E se duvidar, ele vai aportar até mais dinheiro em você, porque ele sabe que você é um bom planejador, ele sabe que você controla, ele sabe que você tem os números centavo a centavo, tudo anotado, e consegue justificar para ele, e consegue mostrar para ele que mesmo diante de uma dificuldade, você tem resiliência, e você muda o teu caminho, se adapta e faz o negócio acontecer. E tem o emocional, né? O emocional. Tem o emocional, ele vê que você está com controle, tudo bem, ups, eu não tô super feliz, né? Estamos mudando aqui a rota,
Mas qualquer investidor, ele quer sentir essa segurança. E aí, de novo, é você se colocar no lugar dele. Então, imagina que você colocou um dinheiro ali, as coisas não estão acontecendo como deveriam. Como é que você gostaria que essa empresa, que aquele dono de empresa onde você aportou o dinheiro, como é que você gostaria que ele se reportasse a você? Eu imagino que com bastante sinceridade e transparência e mostrando qual é o novo passo, né? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Transparência sempre. E com relação à pivotagem, né? Porque às vezes a pessoa pivota, mas ela pivota e vai para uma outra área, né? E não é na linha daquele investidor. Como fazer isso, né? Como entender que você pegou um investimento para um determinado projeto, você está vendo que não está indo muito bem, aí você resolve pivotar. Às vezes a pessoa pivota, né? E vai na mesma linha. Ela muda algumas coisas, mas vai na mesma linha ali daquela área. Porém, na maioria das vezes a pessoa vai para uma outra direção, é um novo negócio. Como fica a pivotagem depois que eu já peguei o investimento para um negócio? É uma boa pergunta. O que eu acho é o seguinte, eu acho que quando isso acontece, é porque lá no início não foi testado adequadamente, tá? Eu não acho que isso é legal de acontecer, porque o investidor, ele colocou dinheiro para uma ideia. Aí, de repente, você muda todo o conceito, não sei, talvez o investidor se sinta até um pouco enganado. Então, a dica é, para não correr esse risco, antes de você chegar no investidor, você precisa testar a sua ideia. Você precisa ter certeza, ou pelo menos o mínimo de certeza e segurança, de que é aquele produto, é aquele público, é aquilo que você quer fazer. Tá? Então, assim, que aconteça esse tipo de pivotagem não tem problema também algum, é super normal a gente pivotar. Eu mesmo já pivotei, assim, trilhões de vezes dentro do meu negócio, normal. Mas a ponto de mudar o negócio, o propósito, o porquê, é muito importante que isso aconteça antes de você chegar para o investidor, entendeu? Porque imagina, chegou uma empresa para mim, um marketplace, aí, opa, gostei da ideia, vou aportar. Aí, de repente, ele chega para mim, olha, eu não sou mais marketplace, eu não vendo mais isso, agora eu tô indo para um modelo SaaS, que vem de um outro, que é uma assinatura, vendo música, tipo, putz, mas não foi nisso que eu investi, entendeu? Então isso, gente, de boa, isso aí eu acho que é queimar filme. Cuidado, de novo, antes de chegar no investidor, estejam maduros do seu negócio, pivote muito antes, teste muito, para quando você for para o investidor, você seguir aquela linha. Não tem problema mudar plano de ação, não tem problema rever metas, agora mudar o objetivo, sabe? Mudar o propósito. Projeto. Não é. Ah, não quero mais trabalhar com outra coisa. Aí, é bem isso. Aí, na verdade, você pode estar até perdendo a confiança desse investidor e fica claro que você não testou adequadamente a sua ideia antes de chegar nele. E até por isso, Rose, que a startup ela tem estágios, né? E isso justifica essa questão dos estágios. Então, existe um estágio bem inicial da startup, que é exatamente essa questão dos testes, do MVP, né? Para você ter absoluta certeza que você já tem um produto minimamente viável, que é o MVP, a ponto de você começar a colocar ele com mais consistência no mercado. E aí você vai ganhando força naquilo, e aí sim você vai para o investidor. Então, é importante a gente tomar esse cuidado para a gente mesmo não se queimar no mercado, entendeu? Vou dar uma dica do MVP. Nunca ofereça para seu amigo nem a sua mãe o seu produto. Eles vão criticar, eles não vão acrescentar nada. Você não está atrás de elogio, né? Eu sei que isso, o elogio faz bem para o nosso ego, isso é maravilhoso. Mas você tem que lembrar que é um negócio e o seu cliente verdadeiro, ele vai criticar. Então, ofereça para aquela pessoa que vai dar um respaldo para você, responder um feedback, seja positivo ou negativo, você quer melhorar o negócio. Então, a gente tem muito isso, né? A gente quer a aprovação, porque a gente colocou na cabeça que está tudo certo, e a gente começa a oferecer, mãe, vê esse negócio aqui, ou para o irmão, para o amigo.
Essas pessoas, elas não vão ser o seu cliente. Ela pode até comprar a primeira vez, mas ela não vai ficar comprando de você. Exato. Então, lembra-se, pensa bem nisso, né? Não fique querendo a aprovação. Se o negócio não está bom no início, é ótimo, porque você pode mudar, você tem tempo, você não injetou tanto dinheiro assim. Então, não fique camuflando. Como é que fala essa palavra? Camuflando, Camuflando o seu negócio. Mostra, olha, eu estou colocando, estou vendo a rejeição, acho que as pessoas não estão entendendo, porque às vezes o seu negócio é bom, mas as pessoas não entendem o seu negócio. O seu marketing ele não está claro sobre o que é o seu negócio. Né? Então, às vezes, é um ajuste que você precisa fazer. Mas, para isso, você precisa dar a cara para bater. Você precisa... E tem que estar de coração aberto para isso. E receber um feedback ruim, não ruim, construtivo. Né? Olha, eu gostei, mas eu não entendi a tua proposta. Eu não sei se isso vai virar. Eu acho que podia ser assim. E você começa a notar essas informações. Gente, o feedback é gratuito. Você não vai investir dinheiro nisso. E você pode melhorar o seu negócio. Então, muitas vezes a pessoa chega no investidor, ela não ofereceu para ninguém. Ela ofereceu para a mãe, para o irmão, para o amigo. Essas pessoas, elas não vão te dar um feedback verdadeiro. Então, você tem que buscar um negócio. Porque quando o investidor colocar o dinheiro aí, você vai ter que oferecer para todo mundo mesmo. E aí você vai... A primeira vez que você vai começar a receber os feedbacks verdadeiros, e aí você vai começar a se frustrar, né? E a frustração, ela causa uma desmotivação, porque você criou uma expectativa diferente da realidade, porque você fingiu ter testado seu negócio. Não, é perfeita a sua colocação, e assim, quando a gente vai testar, a gente realmente precisa testar com o nosso público-alvo, que não é mãe, que não é pai, que não é tio. É claro que pode ser um amigo, de repente seu amigo tem alguma coisa, ele é perfil, enfim. Mas assim, a gente tem que ser muito firme nisso, né? E não ter medo de feedback. Os melhores feedbacks, na realidade, são aqueles construtivos, né? Aquele que te faz refletir e falar, nossa, é verdade. E a melhor pessoa que você pode ouvir para o teu negócio é o seu cliente, sem dúvidas. Você está ali para resolver um problema dele, entendeu? E não um problema seu. Então a gente tem que ter isso muito claro, isso é muito importante na fase do MVP, e é isso que vai ajudar você a construir com confiança o teu negócio, e um dia chegar no teu investidor e falar, eu estou convicto disso aqui, eu testei, tá aqui as validações, estão aqui a quantidade de entrevista, os resultados, o que prova que a dor existe, o mercado está aí, o meu produto faz sentido, entendeu? Então, é muito, muito bem colocado isso daí, não é... O pai e mãe, é ótimo falar com o pai e mãe para amaciar, né? Massagear o ego, mas não é isso que vai fazer o teu negócio crescer, definitivamente. Então, a gente vê que são pequenos passos, claros, objetivos, que vão fazer a diferença no seu negócio. Né? Não adianta querer cobrir o sol com a peneira, como dizia minha avó, porque as coisas não vão funcionar. Né? A gente tem um ego, a gente tem dificuldade de... pivotei, o meu negócio não deu certo. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente é punido pelo erro. E aí a gente fica com medo de errar. Né? Então, até mentindo, criando coisas que não existem para querer ganhar um investidor, para querer... Entenda, tudo que você falar para o investidor, depois ele vai te cobrar. Não vai sumir essas palavras, né? Essas ofertas. Elas não vão sumir. Então, entenda o seu negócio. Olha, eu não pivotei, eu não rodei meu negócio direito, eu ainda preciso fazer isso e eu vou colocar a cara para bater, para ver se esse negócio vai funcionar mesmo. Para que quando eu tiver um investidor, eu não tenha dificuldade para lidar com ele. Né? Porque você cria tantas coisas, é normal. E um passo aqui que a Marina vai dizer. Quando a gente começa nesse negócio de querer, a gente começa a se apegar. Um amor eterno por uma coisa que não está dando certo. Mas porque a gente sonhou. Eu sonhei quando eu era criança ter um negócio nessa linha aqui. E agora eu não consigo me soltar desse negócio, mesmo que ele esteja indo para o buraco, né? Para o abismo. Né? Então, entenda. A Marina pontuou isso muito bem no começo.
Sua empresa é uma coisa à parte de você, né? Então, decisões precisam ser racionais nessa hora. E aí, Marina, como é que resolve esse apego, né? As pessoas ficam apegadas à linha de raciocínio inicial e elas não querem mudar, mesmo que 10 mentores digam, olha, isso aqui não vai funcionar. Elas não querem, porque elas acreditam muito na ideia delas. Não, isso é um ponto bem, assim, sensível. É muito sensível, né? Eu acho que aí é uma mistura de informações, tá? Porque, ao mesmo quando a gente está aberto a muitas informações, de fato, a gente tem que saber filtrar. Então, tem coisas que são extremamente construtivas, tem outras coisas que nem tanto. Então, a gente tem que saber filtrar, e saber filtrar não é necessariamente julgar se aquilo foi bom ou ruim, se o mentor é bom. Não, não é isso. É o que vale e o que não vale para o teu negócio. Esse é o primeiro ponto, né? Eu acho, assim, que se você validou a ideia, você realmente validou a ideia, tá? Você viu que tem mercado, tá claro aquilo. Tem mercado, o pessoal gosta do teu produto, etc. Vai ter gente que vai falar que aquilo não vai funcionar. Por quê? Porque você não vai agradar 100% das pessoas. Você vai agradar uma parte. Então, por isso que eu falo que eu acho que é uma junção de fatores. Se você está validando e o teu cliente-alvo, está gostando daquilo, aquilo faz sentido para ele, isso é a maior força de que o negócio tem futuro, é mais forte do que a própria opinião do mentor, tá? Eu acho que isso é importante a gente saber dosar, porque às vezes está claro que o negócio é legal, você está testando aquilo, aí vem um monte de mentor e fala, ai, não quero, não gosto, mas cara, o mentor também é que nem sua mãe, entendeu? Ele não é teu público, então talvez ele não vai gostar daquilo, né? Talvez não seja uma opinião tão relevante assim, mas se a validação não está dando certo, sabe? O teu cliente não está gostando, aquilo não está fazendo sentido para o teu cliente. E além disso, toda a banca de mentor está falando que aquilo não é legal, poxa, não faz sentido aí, entendeu? Aí a gente tem que abrir os olhos e questionar. Putz, um mentor está falando isso, o mercado também não está tendo uma boa aceitação com o que eu estou fazendo, e aí você tem que olhar o quão apaixonado eu estou, porque isso acontece também, do empreendedor, do founder, etc., ele se apaixona muito por uma ideia e fica cego. Então, assim, eu acho que na nossa trajetória, a gente precisa aprender a ter bom senso em relação à ideia, sabe? A gente mesmo tem que aprender a julgar a nossa própria ideia, para a gente se desapegar dessa paixão, entendeu? Isso é muito importante, porque na hora que você tiver essas informações entrando e você for filtrar, você conseguir filtrar com bastante sensatez, entendeu? Eu acho que esse é o equilíbrio. E quando a gente tem essa sensatez, a gente consegue entender o ponto de vista do mentor, seja ele positivo ou negativo, bem como um ponto de vista do teu cliente, e a ponto de você conseguir entender se aquilo vale a pena ou não vale a pena. E se você estiver desapegado dessa paixão, e você vê que aquilo não vai para frente, você naturalmente vai falar, opa, vamos pivotar, vamos ver qual é a próxima ideia que vai vir. Então eu acho que a gente tem que se apaixonar de repente pelo empreendedorismo, é muito gostoso mesmo, né? Pelo mundo de empreender, todos os desafios que o empreendedorismo traz, eu acho que são um perfil, e quem é empreendedor ama isso, se apaixona por isso. Acho que existe propósitos também, a gente se apaixonar por um propósito faz sentido, do tipo, eu quero ajudar as mulheres, eu quero ajudar os jovens com condições limitadas, enfim, não sei. O propósito, sim, mas o como, não faz sentido você se apaixonar por como, entendeu? E geralmente o empreendedor, ele se apaixona pelo como. Então, essa é uma dica também. E quando a gente consegue separar essas coisas, filtrar as informações a ponto de você entender se o negócio é viável ou não, fica mais fácil de você desapegar. Você pode se manter apegado ao propósito, mas aí você vai mudar o como. Então, a minha dica seria essa. Olha, a gente tem uns 7 minutinhos aqui para fechar
Vamos fechar com o que é um unicórnio. Ah, boa! Bom, o unicórnio é quando ele atinge um valuation muito grande no mercado, né? Geralmente a gente fala em um bi, então é quando a empresa, o valuation vale, né? O valuation é maior do que um bi. Esse é o unicórnio hoje, mas isso não significa que a empresa fatura 1 bilhão, não é isso, é valor da empresa. O valor da empresa, ele não está relacionado somente a resultado, né? Resultado financeiro, mas ele está relacionado à marca, ele está relacionado ao quanto que aquela empresa agrega de valor para o mercado. Então, tem coisas mais, assim, intangíveis, né? É até um termo que a gente usa muito dentro do financeiro. O unicórnio é esse, e não necessariamente ela está com caixa lindo, maravilhoso, tudo redondo, todo mundo nadando em dinheiro, não é isso. Tanto é que, assim, a WeWork, eu acho que ela é um bom exemplo, né? Ela cresceu muito e ela está quebrando. Ela tá mal das pernas, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, quando a gente vai falar que um unicórnio, nossa, tá show de bola. É muito legal ser um unicórnio. Geralmente, a empresa que é unicórnio, ela cresceu muito, ela tem boas perspectivas, sem dúvidas alguma, mas não significa que o resultado está todo redondo. Eu acho que isso que é bom ficar bem claro. Então, unicórnio significa valor da empresa, e valor da empresa ele pode ser intangível, ele não é 100% tangível, ele pode ser intangível também, né? E aí, Isso é unicórnio. dá um espaço. Então, para resumir aqui, que a gente tem 5 minutinhos, você precisa fazer alguns passos para chegar nesse unicórnio. Você não vai chegar de uma hora para outra. E se você não chegar, não tem problema. O importante é que você tenha dinheiro no seu bolso normalmente, Sim, né? E se mantenha. Porque às vezes as pessoas ficam com foco em uma coisa e esquece do dia a dia que elas precisam ter dinheiro. Então, quero virar um unicórnio. Tá? Para que você quer virar um unicórnio? Para chegar no rombo lá na frente? Né? Então, vamos lá, Marina, vamos pontuar. Planejamento financeiro pessoal precisa estar bem alinhado para que você vá pensar em um negócio. Seja de qual tipo for, ele precisa estar alinhado, primeiramente, para você entender o seu lado pessoal. Aí vem o planejamento financeiro do negócio. Né? Você vai entender, identificar as metas ali, o que você vai fazer. Aí qual foi o terceiro passo que a gente falou? de chegar com uma boa estrutura para o investidor, de chegar, quando a gente fala boa estrutura, é algo assim viável, realista. Por quê? Aí o próximo passo, você vai prestar conta com esse investidor. E mais do que prestar sua conta com o investidor, viu, gente? É prestar conta com você mesmo, tá? Aí é a tal de equilibrar as expectativas, né? Então você fez o planejamento pessoal, fez o planejamento consistente, empresarial, você vai chegar no investidor com segurança, né? Conseguiu o aporte, você vai acompanhar aquilo que você planejou para você conseguir prestar contas, mesmo diante de uma situação que você não atingiu as metas desejadas, não tem problema algum, né? Então, e em tudo isso, a gente está falando de uma palavra muito importante, que é consistência, transparência, 2 palavras. Então, acho que a dica é essa, né, Rose? É consistência e transparência, tá? Então, acho que é isso, de dica aí para ficar com o pessoal. Como é que as pessoas podem te encontrar? Qual o serviço que tu podes oferecer para ela? A gente tem 1 minuto. 1 minuto, rapidão. Olha o meu pitch de 1 minuto. Gente, vocês podem me encontrar aqui no Instagram, no Marina Ruiz, também no perfil da empresa, que é a MR Finance, de Mister, né? MR de Mister. E eu também estou no LinkedIn, como Marina Ruiz. A gente trabalha totalmente focado em planejamento financeiro, então tudo isso que a gente conversou aqui de construir cenários, projeções, metas e indicadores, é o que a gente faz por vocês. Ótimo. E se você quer saber mais da sua vida, encontrar um equilíbrio, alcançar a sua tranquilidade financeira, no link da minha bio tem vários e-books gratuitos que você tem que dar o primeiro passo. Não adianta. Se você não investir em conhecimento, é muito difícil você ter controle e ter sucesso financeiro. Então, eu fico por aqui. Eu agradeço a todos que participaram. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só para mim, para a Marina, né? E a gente vai ficando por aqui. Marina,
Muito obrigada. Fiquei muito feliz de saber. Um beijo, adorei. E aí a gente vai se falando, tá bom? Obrigada, um beijo para vocês, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.